Hello guys, I'm Teacher Edson and today we will learn about present continuous interrogative form. Ok? Let's go! Olá pessoal, eu sou o professor Edson Viana e hoje nós vamos aprender sobre a forma interrogativa do present continuous tense. Alright? Antes da gente começar, é importante que você saiba que para aprender a forma interrogativa você precisa ter estudado o verbo be, o present continuous tense na forma afirmativa e negativa, tá? Para poder compreender a interrogativa, porque eu não vou mais poder te ensinar as anteriores. No nosso canal aqui tem tudo isso, tem um vídeo só sobre o verbo be, dois vídeos sobre o verbo be, e tem um vídeo sobre a forma interrogativa e negativa do present continuous. Então vamos lá? Então vamos aprender agora o present continuous tense interrogative form. Antes de tudo, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já faz parte do canal, já é inscrito, não se esqueça de curtir. Tá? É importante que você curta esta live, que você curta esse vídeo, tá ok? Então, antes de tudo, gaste um segundinho, curta o nosso vídeo, dá um like aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Opa, aqui. Dá um like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza? Vamos lá? Então, vamos lá. Present continuous tense. Are you doing? Are you doing? Ok? Você está fazendo? Aqui para mim tá present continuous questions, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ok? Present continuous question. Deixa eu abrir melhor aqui. Ok, agora dá para ver. Present continuous questions. Ó, vocês lembram que a forma positiva do present continuous é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ok? Forma positiva. Nós temos o verbo be. Nós temos o verbo be aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vai marcando com vocês. Alçar o nosso verde. Ok. Então, nós temos I am e aí um verbo com ing. Por exemplo, I am doing. Eu estou fazendo. Tá? E aqui as três pessoas. Pode ser he, she ou it. Vai dar no mesmo verbo be, que vai ser... Deixa eu tirar aqui. He, por exemplo. He is doing. He is working. Tá vendo? Vamos voltando aqui, olha. Não volta mais. O verbo aqui, até o work e o ing. Ou seja... Na forma afirmativa, nós vamos ter sempre o quê? O sujeito, que pode ser I, he, she, it, we, you e they. E nós vamos ter o verbo be, né, que eu explico muito bem nos dois vídeos anteriores. E sempre nós vamos ter depois um verbo principal, seguido de ing. Pode ser qualquer verbo, isso aqui são apenas exemplos, tá? E na interrogative, é a mesma regra do verbo be na forma interrogativa. Se você ainda não entendeu bem, eu vou colocar aqui, ó, um dos vídeos, provavelmente eu vou colocar present continuous, mas no vídeo do present continuous você tem a indicação do verbo be na forma interrogativo, tá? Que é um vídeo só sobre isso. Na afirmativa eu tenho, preste atenção, sujeito, pode ser qualquer um desses, ou até outro sujeito, por exemplo. Esse sujeito aqui, he, pode ser Paul, pode ser Peter, por exemplo. O sujeito she pode ser Maria, pode ser, sei lá, Diana, April, May, tá? E o sujeito it pode ser, por exemplo, the dog, the bus, e etc. Então, na forma afirmativa nós temos sujeito, depois do sujeito nós temos o verbo be no presente, que pode ser
am, is ou are, que vai depender do sujeito, certo? E o verbo principal. Por exemplo, aqui tem do, work, go, stay, seguido de ing, ok? Para fazer a forma interrogativa, guys, nós vamos ter isso aqui, ó. A mesma regra que nós usamos para a forma interrogativa do verbo be. Alright? Ao invés de I am, nós vamos ter am I. Ao invés de he is, she is, it is, nós vamos ter he is, she is, it is. Ok? E o verbo aqui continua na mesma. Doing mais ing, do mais ing, work mais ing, go mais ing, stay mais ing e etc. Ou seja, a forma interrogativa do present contínuo é formada pelo verbo. Primeiro vem o verbo be, que pode ser am, is ou are. Depois vem o sujeito, que pode ser I, he, she, it, we, you ou they. Ou pode ser, por exemplo, aquele sujeito que eu falei para vocês. Por exemplo, he pode ser Paul. Né? Por exemplo, is Paul working? Vamos formar uma frase aqui, ó. Is Paul working? Paulo está trabalhando? Ok? E assim vai. Tá bom? Então, só rapidinho recordando, nosso tempo é pouco. Poserer, nós temos o verbo do sujeito, depois o verbo be, depois o verbo principal, seguido de ing. Na interrogativa, nós temos o contrário na questão do verbo be. Nós temos o sujeito, nós temos o verbo be, o sujeito, e depois nós temos o verbo na forma com doing. Não esquecendo que tem que estar na interrogativa, tá? Olha um exemplo aqui, vamos ver esse exemplo. What are you doing? Ela pergunta. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Tá vendo aqui, ó? Verbo be, sujeito e o verbo do mais ing, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos práticos que nós vamos treinar para duas coisas: aprender a frase e ler, e ao mesmo tempo aprender o present continuous tense na forma interrogativa. Ok? Por exemplo, olha essa frase aqui. Repeat with me. Ou repeat after me. Repete depois de mim, tá? Are you feeling okay? 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 A pessoa pode responder, yes, I'm fine, thanks. Você está se sentindo? Você está se sentindo ok? Você está se sentindo bem? Aí a pessoa responde, yes, eu estou, obrigado. Outro exemplo. Is it raining? Is it raining? Yes. Take an umbrella. Take an umbrella. Está chovendo? Is it raining? Sim. Pegue um guarda-chuva. Ok? Outro exemplo. Olha, só mostrando aqui para você. Ó. Primeiro o verbo be. Depois o sujeito, que nesse caso é you, podia ser qualquer outro sujeito, podia ser we, podia ser they, nesse caso aqui, ou podia ser nome de gente, por exemplo. Vocês estão... Paulo e Diana feeling ok, por exemplo. Paulo e Diana estão se sentindo bem, se sentindo ok? Aí alguém responde, yes, they are fine, thanks. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Verbo be, sujeito it, e o verbo rain, chover, com ing, ok?
Mas nós também podemos ter essas palavrinhas aqui, gente, que a gente chama de why questions, antes do verbo be. Ó, tá vendo o verbo be, sujeito aqui, ó, igual essa mesma formação aqui, isso aqui não muda, ó. Be, sujeito, verbo principal com ing, certo? Bora, filho da mãe. Aí, ó, e aqui é a mesma coisa. Mas antes pode vir essas palavrinhas aqui, que são aquelas palavrinhas em inglês que a gente usa para fazer perguntas, como why, what, who, tá? Pode vir elas antes dessa questão aí, tá? Mas o restante também não muda. Por exemplo, vamos ver essa perguntinha. Responde comigo. Why are you wearing a coat? Why are you wearing a coat? It's not cold. Why are you wearing a coat? Por que você está usando um casaco? Por que você está usando um casaco? A pergunta poderia, por exemplo, só ser assim: você está usando um casaco? Are you wearing a coat? Aí fica meio sem sentido. Por isso foi acrescentado why. Why are you wearing a coat? Why are you wearing a coat? It's not cold. Não está frio. Outro exemplo com what mais is, tá, gente? Isso aqui é o what mais is. Só que está contraído, né? Então fica what Paul doing? What Paul doing? O que Paulo está fazendo? What Paul doing? Aí alguém pode responder. He's studying for his exams. He's studying for his exams. Ele está, olha aqui a forma afirmativa. Ele está, he is, ou he's studying for his exams, ok? Outra perguntinha usando o present continuous tense. Outro exemplo. What are the children doing? What are the children doing? Repeat with me. What are the children doing? Agora rapidinho. What are the children doing? O que as crianças, the children, aqui é o sujeito, tá? Ó. The children. O que as crianças estão fazendo? Fica literalmente assim, ó. O que estão as crianças fazendo? Porque na interrogativa, o verbo be vem para antes do sujeito. Então, a gente lê isso mesmo. Na afirmativa, o verbo fica depois do sujeito. Ó. Se essa frase fosse afirmativa, ficaria, ó. Ficaria assim, ó. Deixa eu desligar isso. Ficaria assim, ó. As crianças estão fazendo o dever de casa, por exemplo. The children are doing their homework, por exemplo, seu dever de casa. Ou seja, o verbo ficaria depois do sujeito. Mas na interrogativa, o verbo vem para antes do sujeito. Então, em vez de a gente dizer as crianças estão fazendo, a gente pergunta: estão fazendo? Estão as crianças fazendo? O que as crianças estão fazendo? What are the children doing? E aí ele responde: they're watching TV. They're watching TV. Olha como é a afirmativa. Ó. Eles estão, que aqui está, é essa aqui, ó, esse aqui contraído. They're watching, o verbo watch mais, desculpa, até o H. Watch mais ing, TV. They're watching TV. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, o que é que eu faria? O que é que eu faria? Eu colocaria o A para cá. Preste atenção comigo. Afirmativo. They are watching TV. Eles estão assistindo TV. Na interrogativa, eu pergunto assim:
literalmente, estão eles assistindo TV? Então, ó, o que acontece? O are vem para cá. Ó. Are they watching TV? Tá? É assim que funciona a regra na forma interrogativa, ok? Outro exemplo. Look, there's Emily. Olha, lá está a Emily, mais ou menos assim. Lá está a Emily. Aí vem a pergunta. Aqui é aquela why question que eu falei, aquela palavrinha que nós usamos frequentemente em inglês para fazer perguntas. Eu acredito que nós já estudamos essas palavras, ou vamos estudar mais na frente. Então, olha só, ela pergunta, where is, aí fica, where's she going? Where is she going? O is está contraído, por isso que fica where's. Where's she going? Where's she going? Onde ela está indo? Olha lá a Emily. Olha, lá está a Emily. Onde ela está indo? Onde está ela indo? É assim que eles perguntam. Onde? Aí, onde o where is está she. Ela indo. Onde está ela indo? Eles não falam como nós. Onde ela está indo? Porque na interrogativa o verbo be vem antes do sujeito. De novo aqui, ó, mais uma palavrinha. Lembra essa aqui é why, porque, what, o que, o qual, where, onde e who, quem. Who are you waiting for? Who are you waiting for? Agora devagar. Who are you waiting for? Por quem você está esperando? Olha quão interessante essa frase. Essa frase você não consegue traduzir ela direitinho, você tem que aprender ela. Quem está você esperando para ou por? Quem está você esperando por? Por quem você está esperando? Aí outra pergunta usando o present continuous tense. Are you waiting for Sue? Are you waiting for Sue? Você esperando por Sue? Você está esperando por Sue? Ou Sue? Tá? This is the present continuous tense interrogative form. Aí aqui tem a organização, galera. Só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Aqui tem a organização, aquela que eu chamo de sintaxe, nós chamamos de sintaxe. Como fica a organização sintaxe? Como fica a sintaxe, que é o que eu quero dizer, sorry, do present continuous tense interrogativo. Ok? A sintaxe fica assim, ó. Primeiro nós podemos ter, por exemplo, uma palavrinha aqui, daquelas que eu falei para vocês, ó. Vou colocar bem aqui no canto. Primeiro nós temos uma palavrinha que pode ser, ó, where, por exemplo, where. Mas o que é a sintaxe? Sintaxe sempre vai acontecer isso. Não importa o que vem antes ou o que vem depois. O que vem antes é o prefixo da frase ou alguma palavra que antecede. O que importa aqui é que antes vai vir sempre o verbo be, is ou are, depois vem o sujeito, mais um verbo com ing. Tá bom? Se a frase não tiver aquelas palavrinhas para perguntar como who, where, what, primeiro nós vamos ter o verbo be. Se tiver, nós vamos ter a palavrinha que faz questões e o verbo be, depois o sujeito. Olha o exemplo aqui. Ó. Vamos ver aqui. Exemplos. Primeira frase. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Não atrapalhar a visão de vocês. Ok?
Primeira frase. Is he working today? Is he working today? Está ele trabalhando hoje? Ele está trabalhando hoje? Em português a gente diz assim, né? Pergunta assim. Ele está trabalhando hoje? Em inglês, não. Está ele trabalhando hoje? Outra pergunta. Is Ben working today? Está Ben trabalhando hoje? Ou seja, o Ben está trabalhando hoje? E aí tem a pergunta. Not is working Ben today. Não está trabalhando bem today. Não é está trabalhando bem hoje? Não. É is Ben working. Não é o verbo trabalhar primeiro, depois o Ben. Não é. É primeiro Ben, depois o work. Não. Primeiro Ben, depois o work. Aí aqui vem uma perguntinha com essas palavrinhas, né? Where? Where are they going? Where are they going? Onde eles estão indo? Where are they going? Where are they going? Onde eles estão indo? Ou pode ser com o sujeito, ó. Those people's going. Tá vendo que, como eu disse para vocês no começo, pode aparecer o he, que são subject pronouns, ó, subject, sujeito. Ou o sujeito pode ser nome de pessoas ou outros nomes que equivalem à mesma coisa. Por exemplo, o Ben é he. E eles são essas pessoas, né? Aquelas pessoas. Those people. These people. Essas pessoas. Those people. Aquelas pessoas. Tá? Então a pergunta: where are they going? Where are they going? Where are they going? Onde eles estão indo? Ou where are those people going? Aonde aquelas pessoas estão indo? E não where are going those people? E não onde estão indo aquelas pessoas. Nunca assim. Sempre desse jeito. Primeiro, verbo be, depois o sujeito e depois o verbo por último. E não o verbo primeiro e depois o último. Tá? Inglês não aceita. E as respostas curtas, toda vez que a gente faz perguntas no present continuous, a gente responde com perguntas com respostas curtas. Podemos responder com respostas curtas, que podem ser afirmativas ou negativas. As afirmativas podem ser yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Tá? Podem ser afirmativas. Ó. Yes, we are. Yes, they are. Yes, you are. E pode ser, sempre vai ser assim. Se você faz uma pergunta aqui no present continuous, vamos fazer essa pergunta aqui. Vou fazer a primeira, só para vocês entenderem. Is he working today? Ele está trabalhando hoje? Is he working today? Ele está trabalhando hoje? Qual é a resposta? Yes, he is. Se ela for afirmativa. Se ela não for afirmativa, no, he is not ou he isn't. Tá? Então você sempre vai responder com o verbo be. É a mesma regra das respostas curtas do verbo to be. Tá? Do verbo to be sem o presente continuous. A gente responde do mesmo jeito. Por exemplo, se eu perguntar para você, am I Edson? Você vai responder com o verbo to be. Yes, you are. Se eu perguntar para você, am I teaching you? Am I teaching you? Eu estou ensinando você, já estou perguntando no present continuous. Você vai me responder do mesmo jeito. Yes, you are
só usando o verbo be na resposta sim, tá? Se a resposta for negativa, gente, tem duas formas de responder, tá? Olha aqui, ó, as duas formas. No, I am not, ou I'm not. No, I'm not. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, we're not. We're not. You're not. We're not. You're not. E they're not. Ou eu posso responder, aqui eu respondi contraindo o verbo be com o sujeito. Mas eu posso responder contraindo o verbo be com o not. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. Ok? Muda a contração. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Então, pergunto com o present contínuo, respondo com o verbo be. Negativa ou afirmativa. Ok, alright. Aí aqui tem rapidinho exemplos de pergunta, tá? E respostas curtas. Por exemplo, desculpa aí. For example, are you going now? Are you going now? Você está indo agora? Você vai responder, por exemplo, eu. Yes, I am. Tá vendo? Resposta curta, como aqui, ó. Sim, ensinei. Is Ben working today? Yes, he is. Ou poderia ser no, he isn't. Ou no, he's not. Ok? Is it raining? O sujeito é it, então no, it isn't. Are you friends staying at hotel? Are you friends? O sujeito aqui é your friends, seus amigos ou suas amigas. Seus amigos estão ficando no hotel, né? Estão hospedados no hotel? Aí eu posso responder no, they aren't. Ou, quer dizer, no, they aren't. They're staying with me. Não, eles não estão ficando no hotel. Eles não estão. No, they aren't. Eles estão ficando lá em casa, ficando comigo. Ok, gente? É isso o present continuous tense. Interrogativo form. E aqui estão as atividades para você fazer, tá? Você vai fazer essas atividades aqui para treinar a sua habilidade. Vou passar aqui para vocês. Vou tirar a minha imagem aqui para que vocês possam ver direitinho as atividades. Diminuindo a imagem, você pausa o vídeo e copia as atividades e faz. Tá ok? Então, exercício 1 é esse aqui. Tá? Tem sempre o modelo. Tem sempre o modelo. Isso aqui já está pronto. Siga o modelo e responda. Ok? Pause e responda. Vamos para o outro. Aqui. Aí, ó. Siga o modelo e responda as questões. Pause e responda as questões. Outro exercício. Novamente o modelo está aí. Make question these words. Put the words in the right order. Veja o que foi feito nos dois primeiros e siga o modelo e faça. Se você tiver dificuldade, volte aqui o vídeo e veja tudo novamente. Um abraço. Goodbye. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bye. God bless you.